Olá, estudantes do sexto ano. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de número 14 na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje a gente vai falar sobre o tratamento de resíduos. Na aula passada a gente comentou só sobre resíduos sólidos e lixo, a diferença entre um e outro. Hoje a gente já vai falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de resíduos. Não são só resíduos sólidos não. Tem os resíduos líquidos e os resíduos gasosos. Formas de tratamento de pilhas, baterias, celulares e óleo de cozinha, a gente também vai dar uma abordada. Nossos objetivos específicos da aula de hoje: definir resíduos sólidos, líquidos e gasosos e justificar a necessidade do tratamento desses resíduos. Por que é importante tratar os resíduos sólidos? Antes da gente começar, eu quero que vocês peguem o caderno de vocês, quero que vocês tenham um penal também em mãos e abram na nossa aula passada. Lá a gente comentou sobre a diferença entre lixo e resíduo e a gente vai fazer uma pequena revisão sobre isso. Na aula passada a gente falou que lixo corresponde a todo material descartado que não pode ser transformado ou reutilizado e, portanto, não tem nenhum valor para a sociedade. Já resíduos, a gente falou que são materiais que ainda podem ser reaproveitados ou devem passar por um tratamento específico antes de retornarem para a natureza. Esses resíduos, eles não necessariamente vão ter um valor agregado a eles. Você não vai poder vender necessariamente eles para obter dinheiro, mas às vezes alguns resíduos são necessários um tratamento antes de liberar ele para a natureza. Resíduos refere-se a um resto de alguma coisa que foi produzido, certo? Nesse caso aqui. Lixo não tem mais valor para a sociedade, tem que ser descartado. E um resíduo precisa ser tratado, às vezes, antes de ser descartado. Beleza? Agora nós começamos a nossa aula de hoje. Feita essa revisãozinha, vocês já viram no caderno de vocês, conferiram se está tudo certinho lá. E agora nós começamos com os tipos de resíduos. Se vocês sentirem necessidade, tome nota desses tipos de resíduos. Vai facilitar para depois vocês realizarem os nossos exercícios. Se vocês tiverem o significado desses tipos de resíduos com mais clareza no caderno de vocês. Beleza? Os resíduos sólidos são materiais heterogêneos, ou seja, são mistura de materiais diferentes, não um único material, resultantes das atividades humanas e da natureza, os quais podem ser parcialmente utilizados, gerando proteção à saúde pública e economia de recursos naturais, os quais podem ser parcialmente utilizados, reutilizados, transformados. Você tem um resíduo sólido, são materiais heterogêneos, ok? O que seriam materiais heterogêneos? A mistura de vários materiais diferentes. Se eu pego, por exemplo, uma garrafa PET de 2 litros e uma garrafa PET de 600 ml, já é um material heterogêneo, não são todos iguais, não estão fundidos. Então, eles compreendem corpos diferentes. Você pode fazer coisas diferentes com eles. E essa reutilização parcial, você pode acabar economizando recursos naturais através da reciclagem, por exemplo. Se eu reciclo 2 garrafas PET ou se eu reciclo papel, eu não vou precisar extrair o petróleo para obter o plástico natural. Eu vou poder usar esse plástico que eu já produzi, derreter ele e moldá-lo novamente. Então você não vai precisar da matéria-prima, você vai reutilizar, você vai preservar os recursos naturais. Os resíduos sólidos podem ser divididos em grupos como lixo doméstico, lixo comercial, industrial, lixo público e lixo de fontes especiais. Esses lixos de fontes especiais, eles seriam os lixos hospitalares, por exemplo, que a gente comentou na
na aula passada. O que seriam resíduos líquidos? Resíduos líquidos têm elevada concentração de matéria orgânica, nitrogênio e materiais tóxicos, devendo ser recolhido e tratado antes de ser devolvido para o ambiente. O resíduo líquido mais comum é o esgoto, que deve passar por um tratamento nas estações de tratamento de esgoto, que a gente já comentou nas aulas anteriores, e antes de retornar para o ambiente. Lembra um outro resíduo líquido que a gente falou na aula passada, produzido em lixões? Chorume, certo? O chorume, ele é um resíduo líquido, pode ser considerado um resíduo líquido, e para ele ser liberado na natureza, ele precisa passar por um tratamento. Precisa ser tratado numa estação de tratamento de esgoto ou similar, para retirar parte da sua matéria orgânica, dessa grande concentração de matéria orgânica, que vai ser prejudicial para o ambiente quando for liberado. Retirando essa parte de matéria orgânica, ele não vai causar prejuízos tanto para os animais quanto para os vegetais ali do rio ou do lago onde ele for liberado. Beleza? E nós temos também os resíduos gasosos. Esse tipo de resíduo é resultado geralmente da combustão de materiais, que acaba por lançar na atmosfera todo tipo de resíduo. Combustão de materiais. O que quer dizer combustão? Combustão é queima. Quando você queima uma folha de papel, você vai estar aplicando uma combustão. Aquela folha vai estar em combustão, vai estar queimando. E essa combustão, essa queima, vai liberar gases tóxicos. Vai liberar gás carbônico, enfim, dependendo do material que está queimando, vai liberar gases diferentes. E esses resíduos gasosos, eles são liberados na natureza através da combustão. Nós pensamos apenas na combustão do papel ou da madeira, enfim, mas em grandes indústrias são vários os materiais que podem sofrer combustão. Às vezes, para você realizar uma reação química, você precisa que dois materiais ali entrem em combustão, e essa combustão pode gerar resíduos tóxicos que vão ser distribuídos no ambiente, no ar, causando dificuldades respiratórias ou intensificando a possibilidade da chuva ácida. Chuva ácida vai ser o nosso tema da próxima aula, então vamos comentar mais para frente. São resíduos produzidos por automóveis, indústrias, aterros sanitários e queimadas, por exemplo, que vão estar liberando esses gases que podem ser tóxicos, causar dificuldade respiratória, enfim, no nosso ambiente. Tratamento de resíduos. Os resíduos, dependendo da sua natureza, podem ser tratados de diferentes maneiras, visando minimizar, causar menos impacto que causariam se fossem descartados sem esse tratamento. Alguns resíduos sólidos, por exemplo, podem ser totalmente reaproveitados através da reciclagem, como é o caso do papel, do plástico, do vidro e do metal. Então, se você reciclar esses materiais, você pode reaproveitá-los quase que por completo. Se reciclar o papel, você pode usar quase todos os tipos de papel para produzir um novo papel. Você não precisa da matéria-prima, é aquilo que a gente comentou já hoje sobre a garrafa PET, certo? Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre essa reciclagem desses materiais. A reciclagem do papel. O papel é feito com fibras de celulose, material presente nas árvores, e para produzir papel reciclado deve-se percorrer as mesmas etapas necessárias para a produção do papel a partir da madeira. Você vai recolher o papel para reciclagem e ele vai passar pelas mesmas etapas do que ele passaria para a produção. Em vez de você usar a matéria-prima, sendo a árvore, cortar ela, cozinhar e passar por todos aqueles processos, você vai utilizar como matéria-prima agora o papel já produzido. Aquele papel que você já usou para escrever no caderno, aquele papel que você usou para embalar uma embalagem, né? Cobrir uma caixa, enfeitar uma caixa.
esse mesmo papel vai ser utilizado como matéria-prima para produzir um novo papel. Não vai precisar cortar uma árvore nova para obter esse papel. Não se recicla todos os tipos de papel. Você não vai reciclar guardanapos usados ou papel higiênico. Sim, tem pessoas que acham que papel higiênico é reciclável. Mesmo depois de utilizado, as pessoas ainda acham que ele é reciclável. E não, ele não é reciclável. Nem os guardanapos, porque tem matéria orgânica ali. Tem o resto do macarrão ou do molho de macarrão que você comeu. E isso não é reciclável no papel. Então lá eles vão ter que jogar fora, vai ter antes da reciclagem eles vão ter que jogar fora e isso vai acabar tomando o tempo deles e eles vão deixar de reciclar outros materiais justamente porque estavam separando o teu lixo reciclável ali, o teu resíduo sólido, certo? Então, papel de guardanapos usados e papel higiênico não são recicláveis. Reciclagem de plásticos. A maioria dos resíduos plásticos pode ser derretida e usada para a reciclagem de produtos novos. Então você pode reciclar quase todos os plásticos, todos os tipos de plásticos que você tem em casa pode ser utilizado para produzir novos plásticos. A única dificuldade que você vai ter é de separar eles. Lava eles sempre limpinho, porque você vai reciclar uma garrafa PET, mas você deixa um restinho de refrigerante dentro. Esse refrigerante ele vai estragar com o tempo, ele vai feder e as pessoas que estão trabalhando lá com a reciclagem não precisam passar por isso. Então, se você deixa limpinho, bonitinho a garrafa PET, só envia para reciclagem, eles já podem direcionar para reciclagem. Já separam prontinho para reciclagem aquele material e ele pode ser completamente reaproveitado. Você vai estar, sim, colaborando com o meio ambiente. Aqui tem uma sequência de como o plástico vai ser reaproveitado, vai ser reciclado, passa por uma trituração e depois é compensado novamente, enfim, todo um processo envolvendo essa reciclagem do plástico. Nós temos também a reciclagem do vidro, que na indústria eles são triturados, aquecidos a altas temperaturas, suficiente para derretê-los, então você vai ter que derreter o vidro e em seguida eles serão utilizados na fabricação de novos objetos. Vidros coloridos se mantêm coloridos, assim como os transparentes vão se manter transparentes. Você não consegue colorir ele, mudar a coloração deles depois, na reciclagem. Mas você pode derreter esses vidros e formar novos vidros. Seja garrafa, seja um vidro para decoração, um vaso de planta, algo do tipo, mas você consegue reaproveitar, você consegue reciclar o vidro também. Outros resíduos sólidos altamente poluentes são as pilhas e as baterias, que através da reciclagem podem virar pigmentos para fogos de artifício, pisos cerâmicos, vidros, tintas e novas pilhas. Você pode reciclar a pilha e a bateria sim. Você joga ela no ambiente, ela vai liberar substâncias tóxicas que vão poluir muito o meio ambiente, vão matar muitos micro-organismos e muitos outros organismos ali no ambiente. Mas se você realizar a reciclagem desse material, você vai produzir novas pilhas, você vai estar ajudando a produzir novas pilhas ou vai estar pelo menos impedindo que essa toxicidade desses materiais seja liberada no ambiente. Eles podem ser reaproveitados através de corantes. Através da reação química e altas temperaturas, são recuperados os sais e os óxidos e o zinco, que são utilizados na sua produção e na natureza, de maneira inadequada, eles são poluentes. As pilhas e as baterias, aqui em São Bento, eles são coletados nos ecopontos da SAMAI. A gente comentou na aula passada sobre esses ecopontos, tem um ecoponto em cada bairro, geralmente é nas praças, e quem não sabe onde é o ecoponto no seu bairro, tem um no centro, que fica próximo à biblioteca municipal, e do lado da Secretaria de Educação também. Então, ali é um ecoponto da SAMAI que recebe essas pilhas, essas baterias, ela
fornece um destino apropriado para esses materiais, tá certo? Os resíduos líquidos domésticos mais comuns são o esgoto e o óleo de cozinha. O esgoto deve ser tratado nas estações de tratamento de esgoto, onde é retirada a maioria da matéria orgânica dissolvida e o pH da água é equilibrado, causando o mínimo de impacto possível, certo? Então, vai para as estações de tratamento de esgoto, ali tem um errinho, tá? ETAs, seriam as ETs, estações de tratamento de esgoto, onde é retirada essa matéria orgânica, dissolvida ela, e o pH da água do esgoto vai ser equilibrado para ela não ser prejudicial para o meio ambiente ou causar o mínimo de impacto possível. Já o óleo de cozinha, ele pode ser completamente aproveitado, você pode utilizar ele totalmente. Usou para fritura, ao invés de jogar pelo ralo que vai entupir o encanamento ou vai poluir o esgoto e um rio que tem próximo ou alguma outra fonte de água, você pode reaproveitar ele completamente. Esse reaproveitamento também é coletado nos ecopontos da SAMAI lá e eles vão ser transformados em resinas para tinta, vão ser transformados em sabão, detergente, glicerina e ração para alguns animais. Até biodiesel é possível fazer com óleo de cozinha. Claro que dependendo desses processos, eles são mais complexos que outros. Mas algo que a gente pode fazer em casa é, por exemplo, um sabão. Você consegue fazer sabão a partir de óleo de cozinha usado, tá certo? Outros resíduos líquidos são produzidos em indústrias, os quais muitas vezes apresentam elevada concentração de componentes tóxicos para o meio ambiente, como metais pesados, e para esses casos existem leis que devem ser cumpridas pelas indústrias para o tratamento e descarte desses resíduos líquidos no ambiente. Então, existem leis, algumas indústrias, não são todas, produzem resíduos líquidos que têm grande concentração de materiais tóxicos, componentes tóxicos. Eles precisam passar por um tratamento que neutralize esses componentes tóxicos para ele poder ser liberado na natureza. Vão ser reações químicas que vão acontecer ali, naquele líquido, que em vez de vão transformar esses componentes tóxicos em outros componentes que não são prejudiciais para o meio ambiente, que a gente consegue encontrar na natureza. Esses tratamentos são caros, geralmente, mas eles devem ser feitos sim, justamente para preservar a nossa qualidade de vida futura. Se a gente poluir o meio ambiente agora, futuramente a nossa qualidade de vida será afetada, porque o ambiente onde a gente vai viver vai ser um ambiente poluído que vai nos trazer doenças, enfim, nesse sentido, tá certo? O tratamento de resíduos gasosos é parcial, não existe um filtro que vá retirar todos os produtos tóxicos da fumaça, mas existem alguns maquinários que eles realizam parte dessa filtração, que eles retiram parte dos materiais tóxicos presentes na fumaça. Esse é um exemplo de um filtro, ele usa uma porção de água, o funcionamento específico dele eu não sei te dizer, mas ele vai tratar a fumaça através da água. Quando essa fumaça passa por um filtro de água, as partículas que seriam tóxicas para o meio ambiente, elas são retidas nessa água e tratadas depois. O líquido você consegue tratar com mais facilidade do que o gás. Então, por isso que é transferido para esse líquido e o gás que sai desse maquinário, ele é menos prejudicial para o meio ambiente. Então, ele sai tratado. Não sai puro, mas ele sai tratado. Mas a melhor forma de tratar um resíduo de maneira indireta, independente de qual seja a sua origem, é reduzir o seu consumo.
pois quanto mais nós compramos, mais produtos são produzidos e maior será a poluição do ambiente. O tal do consumismo que nós já comentamos na aula passada. Quanto mais você precisa comprar um produto, mais os fabricantes vão produzir esse produto, porque eles querem mais venda, eles querem mais dinheiro, e isso vai resultar numa poluição ambiental maior. Mais produtos são produzidos, mais são comercializados, comprados, e a poluição, o descarte desse material não vai ser 100% aproveitado, não vai conseguir tratar 100% desses materiais. Isso vai, a longo prazo, gerar uma poluição. Então, a melhor forma de tratar é reduzir o consumo. Se a gente consumir menos, a gente vai precisar de menos matéria-prima para a produção desses materiais e futuramente teremos mais saúde, justamente porque o meio ambiente no qual nós vivemos estará mais saudável. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto. Se vocês não compreenderam, retorna o vídeo, assista novamente, pausado, dá uma pausa ali nas partes que vocês precisam para copiar. Realize os exercícios que nós temos também e nos vemos na nossa próxima aula, tá certo?